O ano é 1940, dá-se início, sob a tutela do prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek de Oliveira, um dos projetos arquitetônicos e paisagistas mais espetaculares do mundo, assinado por um dos maiores, e talvez, quem sabe, o mais importante arquiteto que esse mundo já viu. Começa as obras do Complexo Turístico e Arquitetônico da Pampulha. Em 1940, sob a tutela e orientação de Juscelino Kubitschek de Oliveira, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e Bulemark começam aquilo que seria a grande obra, que hoje é o cartão postal mais visto, mais comentado e mais maravilhoso de Belo Horizonte, a capital das Gerais. Durante alguns anos, exatamente 3 anos, uma obra que foi intensificamente desafiadora, tornou-se aquilo que, para os abastados da época, seria um local de retiro, de lazer e, futuramente, também de moradia. Distante apenas 7 quilômetros de onde iniciou o centro de Belo Horizonte, hoje a Pampulha abriga um dos maiores acervos culturais e históricos da cidade. Mas, vez ou outra, esse acervo vem à baila e se torna manchete das páginas dos principais jornais do mundo. E não foi diferente. Essa semana, mais exatamente ontem, 28 de fevereiro de 2024, a Pampulha voltou a ocupar os primeiros lugares nas páginas dos jornais. Um grupo de pessoas se manifestam contra aquilo que provavelmente seja um dos maiores ataques a esse acervo cultural e também ambiental. A Prefeitura de Belo Horizonte, de uma forma talvez um pouco icônica, decidiu eliminar de vez um grupo de árvores ao redor do acervo da Pampulha para construir ali uma pista para que abrigue 5 competições consecutivas durante 5 anos, a partir de agosto próximo, as etapas das corridas de Stock Car. Será que não teria um outro lugar melhor para fazer isso, não? Tinha que ser na nossa queridinha das Gerais, aos arredores da Pampulha? A Pampulha, para que muitos que não conhecem, ela abriga no seu redor não apenas um histórico arquitetônico e paisagístico, mas também um sonho, como vários outros que Juscelino Kubitschek teve, não apenas de desenvolvimento de cultura e história, mas também para o bem-estar e também a alegria dos moradores e também do povo brasileiro. Ao seu redor foram construídos o Museu de Arte Moderna, que no passado abrigava um cassino, só que em 1946, por proibição do jogo no Brasil, o cassino deu lugar ao museu, que foi inaugurado em 48. Também tínhamos a Casa do Baile, que juntamente com o cassino recebeu o impacto da proibição dos jogos. E com isso, a vida noturna de Belo Horizonte teve também uma alteração. A Casa do Baile também foi fechada e em 1974 deu lugar ao Bar Redondo, bar esse que funcionou até 2006, quando também a PBH, Prefeitura de Belo Horizonte, entrou com reintegração de posse do patrimônio cultural. Patrimônio cultural? Ui. Eles agora não estão lá querendo derrubar árvores, cortar árvores? E outra coisa, entre essas árvores que eles estão cortando, pelo que nós podemos observar, pesquisar e encontramos aqui, em vários veículos de comunicação local e também nacional, existem espécimes de ipê amarelo. Árvore essa que, segundo a legislação ambiental do estado de Minas Gerais, são imunes de cortes e derrubadas. É proibido. Onde está o governador Zema? Zema, o que você vai dizer a respeito disso? Nosso secretário de Meio Ambiente, juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte, decidiu cortar árvores ao lago, das imediações da Pampulha ali, ao Largo do Mineirão, para poder construir uma pista de corrida. Governador Zema, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Muito bem. Em se tratando de escândalos envolvendo administrações públicas, nós sabemos, principalmente nesse país em que o mando e desmando é o que tem valia e é o que mais acontece, e várias pessoas ficam simplesmente caladas, com medo de se pronunciarem, porque verdade seja dita, principalmente nos últimos dias que nós temos vivendo,
temos que escolher bem as palavras, porque o cala a boca já morreu está valendo, e é complicado isso. Mas, devido à necessidade de estarmos envoltos na questão da conservação do ambiente e principalmente do acervo histórico de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, nós sabemos que a Pampulha, quando foi construída, tinha como objetivo dar realmente lugar para o lazer, a alegria e também moradia para os mais abastados. E aí nós perguntamos, você aí que é mais abastado, o que é que você pensa a respeito desse desmatamento nos entornos do Mineirão, que está dentro do complexo da Lagoa da Pampulha? Sim, porque o Mineirão também está no complexo histórico e cultural e patrimonial da Lagoa da Pampulha, assim como o Pampulha Yacht Club, o Zoológico, o Museu de Arte Moderna, né? A antiga Casa do Baile e também o Parque Guanabara, que desde 1942 também foi construído com o objetivo de lazer para, né, as pessoas que ali viviam na construção da cidade e teriam que se deslocar 7 quilômetros para aquela região maravilhosa que ali existe. Hoje, esses 7 quilômetros são vencidos em menos de 15 minutos, devido a uma obra também faraônica que foi construída, né, que foi o corredor do MOVE na Avenida Antônio Carlos, duplicação da Antônio Carlos, que também custou a vida de centenas de árvores centenárias, magníficas e algumas até frutíferas. Mas a pergunta é, nós vimos aqui que alguns veículos de comunicação informaram que o número de árvores a serem cortadas e que começaram a ser cortadas ontem era de 55, teve um outro veículo de comunicação aí que falou que é 66, mas esse veículo de comunicação nós sabemos, né? É de um grupo de comunicação aí que inventa, mas não aumenta, ou aumenta, mas não inventa. Como é que era o mesmo que o Rubens falava? Nelson Rubens, que é um programa com esse nome, né? Eu aumento, mas não invento. Mas nós sabemos, afinal de contas, são 55 árvores ou 68 árvores? Mas seja lá qual for o número que está sendo cortado, a hipocrisia de dizer que vai ser plantado a partir de amanhã, dia 1º de março de 2024, mais 668 árvores para compensar a poda, não justifica. Por que não justifica? Algumas pessoas não sabem. A Lagoa da Pampulha é um lago artificial, mas nos arredores dela, devido à questão dos afluentes que vêm da região oeste e norte da Grande Belo Horizonte, trazendo água e esgoto juntamente, algumas nascentes são naturais. O lençol freático naquela região ele está tão ao nível do solo que em alguns lugares, se você cavar 1,5 metro, 2 metros, você vai encontrar água. A água que hoje, devido ao assoreamento da lagoa, não é tão potável assim, mas não justifica esse crime. E por falar em crime ambiental, eu me pergunto, onde é que está aquela senhora que foi corajosa o suficiente algum tempo atrás para mudar de partido político e desafiar ideologias antes, né, pregadas e comentadas, e até mesmo a liderança da sua igreja evangélica, onde ela é pastora, para vir nos defender? Se alguém tem aí o e-mail, o endereço ou o site dessa senhora, por gentileza, entre em contato com ela, mande esse vídeo para ela, mande os prints dos principais correios. Opa, hoje eu cismei com correio, deve ser porque é para mandar notícia, né? Então, correio é correio ou é veículo? Deve ser correio ou é veículo. Mas vamos lá, o importante é o recado. Se alguém tem o contato dessa senhora tão famosa, tão empenhada no meio ambiente, na questão ambiental, informe para ela que nós estamos aqui, pegando um gancho nos principais veículos de comunicação local, agora eu acertei, para poder falar a respeito desse absurdo, desse crime que a Prefeitura de Belo Horizonte pretende cometer contra o nosso patrimônio histórico. É isso aí, pessoal, era esse o recado que nós precisávamos dar, que nós queríamos dar, entristeceu muito o nosso coração, assim como entristece, e eu acredito que, ao contrário do que muitos pensam, ir para as proximidades da UFMG, que está ao lado da Pampulha também, e também abriga um grande campo, né, de preservação ecológica, para fazer manifestações com faixas, com buzinaços, com apitos,
e com aquela borracha de palhaço no nariz não vai resolver. Nós precisamos conversar com quem fala grosso, com quem manda nesse país. E acredito que essa senhora deve ter um poder de veto ou mesmo de determinação que vai resolver o problema. O Zema deve estar muito ocupado com outros fatores, né, relacionados à escolaridade infantil e aquela coisinha que você sabe o que, né? Nós não podemos ficar falando o nome. Então, vamos direto, né? A senhorita, senhora Marina Silva. Cadê a senhora? Defenda-nos, a Pampulha precisa de ti. Um beijo no coração de todos e siga a trilha.